Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 14. Hoje nós vamos ler bastante nessa manhã. Romanos, capítulo 14 é uma instrução de Paulo à igreja de Roma. Imagina, Roma era a capital do paganismo, da promiscuidade. E se você colocasse em comparação a Jerusalém, que era a cidade santa, onde a religiosidade aflorava, Roma estava numa distância espiritual sem limite. E Paulo resolve começar a discipular a cidade de Roma. Que desafio! O centro do Império Romano, onde vale tudo, desde os atos do paganismo até a sexualidade liberada e aflorada, tudo em Roma era permitido. Então, é claro, gerava muitos conflitos de pode ou não pode, faço ou não faço, o que eu devo e o que eu não devo, porque agora o cristianismo estava chegando, as leis espirituais estavam começando a serem conhecidas na cidade de Roma. Então as pessoas que iam se convertendo e acreditando no caminho, queriam saber para onde eu vou, o que eu faço, o que eu posso continuar fazendo, o que eu não posso. Esses dias alguém me perguntou: Tiago, eu acredito em Deus, mas também não abro mão do meu horóscopo, porque eu quero saber qual é a mensagem do meu signo naquele dia. E eu falo: querido, é impossível você acreditar em Deus e estar apegado a qualquer outra crendice ou misticismo. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou você acredita 100% em Deus, ou nada, porque 99% ele já não quer. A Bíblia diz que nosso Deus é um Deus zeloso, é um Deus ciumento, ele não divide com ninguém. Então eu tenho só Deus na minha vida, não tenho nada contra o horóscopo, mas não estou nem aí qual é a mensagem do meu signo do dia, porque eu sei que isso não tem nem base científica e muito menos teológica. O que eu quero é um Deus que controla a minha vida. Mas por que eu sei isso? Porque eu tenho acesso à palavra. O povo de Roma não tinha ainda. E para quem não tem acesso à palavra, acredita em qualquer coisa. Esse é o problema. Você começa a acreditar no que teus sentimentos afloram se você não conhece o que está escrito. Então Paulo se sente responsável em começar a ensinar a igreja de Roma como se comportar diante do pode ou não pode, do devo ou não devo, faço ou não faço. E ele começa o capítulo 14 do livro de Romanos assim: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro, que é fraco, come legumes. Deixa eu te explicar isso aqui. Paulo está falando o seguinte: gente, se você receber alguém que está enfermo na fé, ou seja, doente na fé, fraco na fé, não sabe ainda o que pode e o que não pode, não conhece todos os oráculos de Deus, não conhece todas as leis espirituais, não bota essa pessoa de fora não. Recebe-o, mas não recebe-o discutindo, porque vai ter motivo para discussão, porque você acredita numa coisa e ele está acreditando em outra, mas não recebe discutindo não, porque o próprio apóstolo Paulo diz: um crê que de tudo pode comer. Esses dias eu recebi no meu Instagram uma pergunta: Tiago, crente pode comer comida de porco, carne de porco? Tem gente que até hoje tem dúvida do que se pode comer ou que não se pode. Imagina nessa época aqui, 2000 anos atrás. A comida era algo altamente ligado à religião. A comida era sacrificada a deuses. Imagina nessa época. E o apóstolo Paulo começa a quebrar alguns paradigmas, dizendo o seguinte: uns acreditam que tudo pode comer, outros acreditam que só pode comer legumes. O que come, não despreze aquele que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Olha o que Deus, o apóstolo Paulo está falando, que Deus aceita os dois. Então a gente fala assim: bom, eu não como carne de porco, porque eu li lá num livro, o Pentateuco, um dos 5 livros da Bíblia, primeiros livros da Bíblia, que não pode, então o povo de Israel não comia, eu também não vou comer. E aí eu que como, por exemplo, falo assim: então essa pessoa aí nem conhece a Bíblia direito, nem sabe que agora tudo foi santificado pela mão de Deus. Lá nos evangelhos desce
em Atos dos Apóstolos, desce um lençol cheio de comida e Deus santifica aquelas comidas e fala: Pedro, pode comer. Ele falou: não, isso aí é imundo, come, eu estou mandando. Essa aí nem conhece a Bíblia. Ou seja, se eu começo a desprezar a pessoa que não come, eu estou cometendo um erro. E se quem não come fala: o quê? O Tiago come comida de porco? Come linguiça? Come bacon? Aí a Bíblia diz: e você que não come, não julga quem come, porque Deus recebeu a ambos. Nós vamos ler o capítulo todo, mas eu vou te adiantar no final da mensagem. Cuida da tua vida. Esse é o final da mensagem. Deus te chamou para você cuidar da tua vida. A salvação é individual e a Bíblia diz: cada um dará conta de si mesmo a Deus. O que teu irmão come ou deixa de comer, veste ou deixa de vestir, você não vai dar conta dele, você vai dar conta de você. Versículo 4: quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o afirmar. Um faz diferença entre dia e noite, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Vou te explicar esse versículo. Desde essa época até hoje, tem pessoas que fazem separação de dias. Por exemplo: Tiago, a gente está na sexta-feira santa, você não vai comer carne vermelha não, né? Só carne branca. Na cabeça dessa pessoa, ela acredita, e a Bíblia diz que não tem nenhum problema nenhum se acreditar no que quiser, em termos de comida e tal, que não pode comer. E o outro, diz a Bíblia, todos os dias são iguais. Não quero saber se é ano novo, se é Natal, se é Páscoa. Eu como todos os dias igual, como feijão todo dia, como carne vermelha todo dia, um exemplo. Aí a Bíblia diz: cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. O que é a sua mente, ou seja, a sua consciência, que é por onde o Espírito Santo fala contigo? O que a sua mente, a sua consciência está te dizendo? Esteja seguro sobre isso. Não faça porque os outros estão fazendo, não deixe de fazer porque o outro faz, mas siga o que a palavra orienta e o que o Espírito Santo te ministra. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso de dias, para o Senhor não faz. O que Deus está fazendo? Tem gente que fala o seguinte: para mim a Páscoa é santa e eu não como isso, não como aquilo, eu até jejuo e tal. É para Deus que ele está fazendo. E tem gente que também serve a Deus, mas come de tudo e não jejua na Páscoa e come carne vermelha, mas também está fazendo para Deus. Olha o que a Bíblia está falando. O que come para o Senhor come porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor não come, porque também dá graças a Deus. Ou seja, quem está discutindo e pelejando são os seres humanos, porque Deus está recebendo a adoração de ambos. Porque nenhum de vós vive para si e nenhum de vocês morre para si. Porque se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, para o Senhor morreremos. De sorte que vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que Cristo morreu e ressurgiu, e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que continuas julgando o teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Ou seja, quem vai te julgar não é o irmão que está do seu lado desprezando porque você não come ou julgando porque você come. Quem vai te julgar é Cristo. Sabe o que a Bíblia está falando aqui? Em linhas de português claro? Não se mete na vida de ninguém. Para de botar o dedo na cara dos outros. Cuida da tua vida porque Deus está no controle. É Deus quem está no controle. Versículo 11. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Vou repetir, versículo 12. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então para que eu vou focar da tua vida se eu não vou dar conta disso? Para que eu vou espalhar
algo que você fez de errado se eu não vou dar conta disso? Para que eu quero saber qual é o problema, a fofoquinha do teu casamento, qual é a fraqueza da tua vida financeira, se você está devendo ou não, se eu não vou dar conta disso? Eu vou dar conta da minha dívida, eu vou dar conta dos meus erros, eu vou dar conta dos meus pecados, eu vou dar conta da minha consciência. Se eu sabia que era errado comer e comi ainda assim, se minha consciência me acusava, não faz, e ainda assim eu fui lá e fiz, eu vou dar conta de mim e não dos outros. Mas parece que nesse mundo a gente está mais preocupado com o que os outros estão fazendo do que com o que a gente faz. Vou continuar. Assim que não julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço e nem escândalo ao seu irmão. Vou repetir. Olha o que o versículo diz, versículo 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. O apóstolo Paulo, para de julgar o cara, para de julgar a moça. Você não sabe o passado dela, acabou de se converter, o outro ainda está trabalhando, eu estou trabalhando na vida dele, ainda estou no processo de salvação com aquele ali. Rapaz, você não sabe de onde eu tirei ele está bem melhor do que antes, você está acusando ele de estar assim hoje. Deixa comigo, não julguem uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não ser tropeço ou escândalo para ninguém. Vou te falar, se você não tem propósito de vida, eu vou te dar um agora. Teu propósito de vida é não ser tropeço e nem escândalo para ninguém. Tiago, eu não sei qual é o meu propósito, já vou te adiantar um. Seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao seu irmão. Ou seja, não prejudique ninguém, não atrapalhe a vida de ninguém, não promova escândalo na vida de ninguém, não fofoque sobre a vida de ninguém, não exponha a vida de ninguém, não calunie ninguém. Esse é teu propósito, cuidar da tua vida e deixar que Deus cuide dos outros. Mas se por causa, versículo 14, perdão, eu sei e estou certo no Senhor, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Olha o que a Bíblia está falando sobre comida, bebida, o que pode, o que não pode. Falando o seguinte, nenhuma coisa por si só é imunda, a não ser para aquele que considera. Sabe o que a Bíblia está falando? Se você acha que comer porco é imundo, se você acha que eu não posso, na data tal, fazer tal coisa, que eu tenho que jejuar tal dia, se é isso que você acha, então realmente faça, porque a Bíblia diz que é a tua consciência que diz o que pode e o que não pode. Mas agora, se por causa de comida você deixa o teu irmão triste, você já não anda no amor. Aqui o apóstolo Paulo vai começar a falar como é que você deve realmente proceder. Se por causa de comida você contrista o teu irmão, ou seja, deixa ele triste, você sabe que ele não gosta de tal coisa, que ele acha que é pecado tal coisa, você vai lá e faz, mesmo não sendo, você vai lá e faz. Você já não está andando no amor. Não destruas por causa de comida aquele por quem Cristo morreu. Não ofenda uma pessoa por causa de coisas que não vai interferir na tua salvação, nem na dele, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Deus, agradável é a Deus e aceita aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação dos outros. Ou seja, sigamos, pois, as coisas, para onde a gente tem que seguir? Para as coisas que promovem paz e edificação. Onde eu começo a pecar? Não é quando eu como alguma coisa, é quando eu estou fazendo para intriga e quando eu não edifico alguém. É quando eu estou fazendo para implicar, é quando eu estou fazendo para perturbar, é quando eu quero atrapalhar, é quando eu quero escandalizar. Não destrua por causa de comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Ou seja, tudo é limpo, mas cai mal para o homem que faz isso por escândalo. Bom é comer carne, bom é não comer carne, e nem beber vinho, e nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça.
Então, Tiago, eu posso comer carne vermelha? Depende, na casa de quem? Essa pessoa vai se escandalizar com isso? Tiago, eu posso beber vinho? Bom, a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho. Então, a partir do momento que você não tem controle sobre isso, você já está em pecado. Outra coisa, o problema não é o que você come ou bebe, está escandalizando quem? Onde você faz? Não escandalize, não tropece e nem enfraqueça teus irmãos. Tu tens fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si, mesmo naquilo que aprova. Bem-aventurado, ou seja, feliz aquele que não se condena nas coisas que aprova. Então você aprova comer isso, beber aquilo, você aprova isso, aquilo, mas se você não se condena por isso, você é feliz, você é bem-aventurado. Se você se condena, tem alguma coisa errada nisso que você está aprovando, porque, vou repetir, o Espírito Santo fala na tua consciência. Último versículo. Mas aquele que tem dúvidas, o apóstolo Paulo é muito profundo. Aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecador. Tudo que não é de fé, tudo que não é por fé é pecado. Ou seja, se você tem dúvida, não faça, porque você vai pecar, não porque é pecado a comida ou a bebida, mas porque você está na dúvida e está fazendo. A tua consciência mostra para você o que você pode e o que não pode. Eu já fui em vários ambientes mundanos, festas. Uma vez eu fui num evento em Las Vegas. Imagina, a cidade do pecado. Mas como nunca na minha vida eu tive problema com festa, com essas coisas, não era meu ambiente, eu pude passar nesses lugares e ser luz, e não ser contaminado pelas trevas. Mas eu sei que tem pessoas que, se for no mesmo lugar, mesmo sendo luz hoje, elas vão voltar, porque foi dali que elas saíram, e aquilo ela não consegue lidar. Então o que é pecado para mim, às vezes não é para você, o que é para você, às vezes não é para mim. Existem coisas que são claras. Mentir é pecado para todo mundo. Roubar é pecado para todo mundo. Mas tem coisas que é só para você, porque em ambientes que você não pode mais entrar. Existem coisas que você não pode mais beber. Existem coisas que você não pode mais comer. A Bíblia não tem lista disso. É a sua consciência que vai saber. Sabe por quê? Você sabe de onde saiu. Você sabe contra o que luta. Você sabe quais são os teus desejos ocultos. O Espírito Santo mostra para você o que você pode e o que não pode. Ou seja, você está tão confuso com o que pode e o que não pode, que ainda perde tempo acusando ou julgando os outros. Para! Cuida da tua vida. A tua vida tem muita coisa para ajeitar ainda. A tua vida tem muita coisa para ajeitar ainda. Sempre quando alguém vem me dar uma notícia triste, você está sabendo? Eu falei, não sei e não quero saber. Porque não me interessa a fraqueza de ninguém, não me interessa a queda de ninguém. Se eu posso ir lá para ajudar, me chame. Só para saber da história, eu não quero. Porque eu estou cheio de fraqueza para lidar aqui na minha vida. Eu estou cheio de problema para resolver na minha vida. Eu quero focar na minha redenção. Eu quero focar na minha salvação. Eu quero focar nas coisas que eu ainda preciso consertar diante de Deus. Eu quero me aprofundar na minha intimidade com Deus. E o meu propósito maior não é ser pregador. O meu propósito maior não é ser treinador de pessoas. O meu propósito maior é não ser escândalo nem tropeço para ninguém. A sua vida tem que andar em coerência com a palavra para que você não seja escândalo nem tropeço para ninguém. Tiago, eu já fui muito escândalo para as pessoas, já fui muito tropeço para as pessoas. Ainda bem que nós servimos a um Deus de misericórdia. Você dobra seus joelhos, se arrepende diante dele e mostra frutos de arrependimento. João Batista, quando está falando para os fariseus, vocês são umas raças de víboras. Vocês têm que se arrepender e mostrar frutos de arrependimento. Mostrar que estão vivendo uma nova vida. Todos nós aqui erramos e pecamos. E provavelmente ainda na nossa vida vamos errar e pecar. Que Deus nos livre. Mas é provável que ainda façamos. Mas ninguém aqui deve estar disposto a viver no erro ou continuar no pecado. Quando você foca na vida do outro, seja diminuindo, desprezando ou julgando, você está tirando os olhos do teu erro e colocando os olhos nos outros. Sabe que isso te leva para nada, porque não adianta de nada, porque cada um vai dar conta de si mesmo a Deus.
Nessa manhã eu trago uma palavra de exortação. Tem domingo que eu venho aqui falar contigo e te instruo. Tem vezes que eu venho mais profeticamente e declaro sobre a sua vida. Mas hoje eu vim te exortar. É tempo de tirar os olhos dos outros e focar em você, porque cada um dará conta de si mesmo. A tua salvação é individual. Para de diminuir quem não faz o que você faz e para de julgar quem faz aquilo que você não faria. O resumo da história é que a Bíblia não te dá base para você colocar os teus olhos no que os teus irmãos estão fazendo, e sim no que você faz. Eu venho nessa manhã te alertar para que, se você faz alguma coisa que cause escândalo na vida de alguém, deixe de fazer. Você imagina que existem muitas coisas que eu gostaria de fazer e não posso. Por quê? Porque é pecado? Não, porque queria escandalizar algumas pessoas. Às vezes eu estou, por exemplo, aconteceu recentemente. Eu estava num restaurante com alguns amigos, me convidaram por causa de um dia especial que nós estávamos celebrando, e serviram uma comida muito especial, uma coisa muito chique, muito especial. E eu comecei a tirar foto e fiquei tentado a subir aquilo no meu stories do Instagram. É pecado, Wesley, eu subir no stories do meu Instagram uma comida? É pecado ou não é? Não, mas eu iria escandalizar e se torna pecado, porque tem gente que me segue ali que não pode. Ou que acha, puxa, ele é um homem de Deus e está comendo uma coisa tão cara, não estava nem pagando. E mesmo se eu estivesse pagando, eu não pago porque eu sou um homem de Deus, eu pago porque eu sou empreendedor, porque eu sou trabalhador. Mas as pessoas não sabem, por causa da ignorância das pessoas, eu prefiro me abster de postar algumas coisas, porque eu não quero ser tropeço e nem escândalo para ninguém. Esse é o caminho para você se tornar um homem e uma mulher de Deus. Não é fazer o que quer, é fazer o que não faz os outros tropeçarem. É fazer o que não vai escandalizar ninguém. E eu tenho que abrir mão de muita coisa. Coisas que eu gostaria, coisas que eu queria. Mas pode ser tropeço para alguém. Mas pode escandalizar alguém. Vou dar um exemplo. Você acha que é pecado eu ir sem camisa na praia? Tem certeza? E você que está em casa? Você acha que é pecado eu ir sem camisa na praia? Não, Tiago, nada a ver. Então, recentemente eu fui passar mini férias no Nordeste com meus filhos. E quando estava saindo para a praia, eu coloquei uma camisa daquelas de surfista, que fica colada no corpo. A gente vai sem camisa. Eu falei, meu amor, pessoas podem me reconhecer, como aconteceu, e vão querer tirar foto. E eu vou estar sem camisa, e daqui a pouco vão subir na internet. Eu não quero, porque por mais que para mim não seja pecado, para algumas pessoas pode ser estranho. Puxa, o Tiago estava sem camisa, gente, mas é normal. Outros vão falar, não é normal, ele é um homem de Deus. Ele não podia estar assim, é um escândalo. Então, por mais que por mim seja, gente, nada a ver, sem camisa na praia. Mas por causa dos outros, eu me privo de algumas coisas. Não é porque eu acho, é porque está escrito. É porque está escrito. Então, como é que você quer levar a sua vida? Como é que você quer levar o teu relacionamento com Deus? Porque o reino de Deus não é bagunça, não. Seguir a Jesus Cristo não é do jeito que você quer, não. Deus não é um acessório. Ei, Deus não é um acessório. Não reduza Deus como um acessório na tua vida. Ai, eu quero dinheiro, eu quero isso, eu quero estar em signo, quero também naquilo, também vou ali no espiritismo, vou em outras coisas. E Deus acima de tudo. Deus não é mais um. Deus não é acessório. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Redentor da nossa alma. Se Ele não é o único, melhor não tê-lo. Porque a Bíblia diz que Ele não é quente nem frio. Porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Eu preciso dar essa palavra para você não achar que servir a Deus é bagunça. Não é! É uma vida de arrependimento, é uma vida diante dEle, é uma vida de oração, de fazendo escolhas para não fazer os outros tropeçarem, para não fazer os outros escandalizarem. É uma vida de bênção? É uma vida de salvação? É uma vida em que Deus pode fazer o impossível na nossa vida? Mas é uma vida de entrega, é uma vida de sacrifício, é uma vida de saber dizer não para um monte de coisa. É uma vida de decisões difíceis. É uma vida de tudo posso, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém, nem tudo é para mim. Pode, mas não é para mim.
porque eu decidi seguir pelo caminho da verdade e da justiça. E eu dependo só da misericórdia e da graça de Deus para seguir por ali, porque eu não tenho capacidade nenhuma de ser justo, de ser bom, de ser santo, se não for a misericórdia e a graça de Deus na minha vida. Ao contrário, se fosse por mim, eu estava me remoendo na lama. Se fosse por mim, eu estava na enfermidade do pecado. Se fosse por mim, se fosse por causa do meu corpo, eu estava nas trevas. Mas porque Deus colocou um espírito em mim. Você que está em casa, o teu corpo está gritando para fazer do jeito que quer, mas o Espírito está tentando te trazer o equilíbrio. Não, segue a vontade de Deus, segue a paz com todos, não escandaliza, não faz isso. Existe uma guerra, segundo o apóstolo Paulo, entre a nossa carne, nosso corpo e nosso espírito, e aquele que é mais alimentado é o que vai ganhar. Se você passar mais tempo na TV do que orando, é claro que o teu corpo vai gritar e você vai ceder. Se você passar mais tempo lendo ou vendo besteira do que lendo a Bíblia e orando, é claro que teu corpo vai gritar e você vai ceder. Mas quando realmente a vida espiritual começar a ser uma prioridade na tua vida, o corpo vai pedir, mas o espírito vai ganhar. Eu decidi, independentemente de qualquer coisa, não ser escândalo, tropeço, não cuidar da vida dos outros, cuidar da minha vida. Eu ajudo os outros, mas não cuido da vida dos outros. Eu cuido da minha vida. Eu aprendi a não diminuir, não desprezar ninguém. Eu aprendi a não julgar ninguém. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem me colocou como juiz de alguém? Eu estou aqui para ajudar as pessoas. Aquele que está caído eu quero ajudar a levantar. Aquele que está em pé eu quero ajudar a nunca cair. E que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha misericórdia de você que está em casa. E que Deus nos ajude a sermos fiéis a Ele até o fim. O nosso maior objetivo de vida precisa ser chegar inteiro no final. Grave isso que eu estou te ensinando hoje. É uma das coisas mais preciosas que eu posso te ensinar sobre o Evangelho. Você precisa chegar inteiro no final. Você precisa chegar com o teu espírito intacto no final. Você precisa fazer como o apóstolo Paulo falou lá em 2 Timóteo, nos últimos dias da sua vida: eu completei minha carreira. Eu fiz tudo o que eu podia fazer. Agora eu vou guardar minha fé. Está chegando a hora de ser levado para junto do meu Pai, para a minha verdadeira casa. Mas eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eu declaro sobre a tua vida que não haverá mais julgamentos, não haverá mais menosprezo em relação a outros, mas que você agora vai começar a focar na tua vida, para vivê-la diante de Deus. Nós declaramos a paz, a prosperidade do alto sobre a vida de cada um. Declaramos a graça de Deus, alcançando cada lar e cada família agora, na autoridade do nome de Jesus. Pai, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas. Se temos falhado contigo, tenha misericórdia de nós, porque queremos nos alinhar, e que o nosso propósito de vida, conforme lemos em Romanos 14, seja não ser tropeço nem escândalo para ninguém. Declaramos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Você que está em casa, compartilhe essa mensagem com muita gente. É uma mensagem de exortação, mas que muita gente precisa ver para amadurecer. Seja um missionário, uma missionária, compartilhando muito essa mensagem agora. E você que apoia o nosso ministério, você que acredita na Casa de Destino, aos domingos a gente deixa a nossa conta para que você possa contribuir, para que a gente avance no ensino da palavra, avance nas nossas conferências, avance no treinamento de pessoas, avance na distribuição de livros, avance nas obras sociais. E está aqui, para aqueles que acreditam e querem semear, querem agradecer, querem participar, querem contribuir com o que Deus está fazendo através da Casa de Destino. Paz e prosperidade.